Olá, sexto ano, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, o capítulo 2 falava de rochas e solo, e a gente já viu sobre rochas. Agora, nessa aula, a gente vai continuar e terminar o capítulo, falando sobre a matéria de solo, as características e tudo mais. Então, eu peço que vocês acompanhem o conteúdo e façam os exercícios no final do livro, tá bom? Grande beijo para vocês! Olá pessoal, então vamos aqui nós de novo na aula 2, falando sobre solo, referente ao capítulo 2, tá? Sexto ano. Então essa aula vai falar sobre o solo, né? Então o solo, a gente vai entender o que significa, como que ele é formado, para que ele serve. Então o solo é composto de rochas fragmentadas, ou seja, o processo de fragmentação das rochas. Lembra da outra aula que a gente teve? A gente falou dos vários tipos de rocha, né? Das rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas. Então a fragmentação dessas rochas, juntamente com matéria orgânica, seres vivos, minerais e água, formam o que a gente conhece como solo, né? E ele se forma como? Bom, degradação, né? Degradação e fragmentação. Por efeitos de quê? Do tempo, né? Do efeito de erosão. Então aqui vem falando do intemperismo e a gente segue essas imagens para seguir o processo de formação, tá? Então o que é o intemperismo? Intemperismo são processos mecânicos, químicos ou biológicos que fazem com que as rochas se desintegrem, né? Então aqui, ó, tá vendo? Nuvens de chuva, variação de temperatura brusca, né? Muito calor ou muito frio, eras geológicas, né? Ao longo da história da Terra, vai fazendo com que as rochas se desintegrem, né? Tá vendo aqui, olha, é tudo uma rocha. Depois, ó, essa parte aqui de cima, meio marrom, já é a formação do solo. E aqui já está começando a formar alguns vegetais, ou seja, os vegetais vão começar a se distribuir, a se formar no solo. E nessa última parte aqui já é o solo, né? A parte que a gente já tem, onde tem animais, tem vegetais, né? Então, quais são as características principais do solo, né? Então, são 4 principais características. A primeira delas é a cor. Observa aqui nesse desenho, ó, tem solo vermelho, né, marrom, um mais esbranquiçado, amarelinho, né, cor assim bem pardo, e tem um bem escuro, né, bem preto. Aqui tem uma legenda para a gente ver, ó, o solo rico em areia, solo rico em argila e solo rico em terra vegetal, certo? Só que aqui tá trocado, ó. Aqui não, porque aqui faz parte de um exercício que tinha que verificar isso lá no livro. Então o solo vermelho é o argiloso e esse branquinho é o solo arenoso, né, de areia. E aqui está mostrando as imagens, ó. Os solos ricos em argila têm essa coloração, tá? São vermelhinhos. E os solos ricos em areia tem essa coloração aqui. Então é só você lembrar da areia da praia. Tem areia mais fina, tem areia mais grossa, né? A mesma coisa é o barro, né, a argila, ela pode estar misturada com outro tipo de solo, pode ter os grânulos mais né, grosseiros, ou pode ser aquela argila fininha que a gente pode fazer trabalhos manuais. A outra característica do solo é a textura. Textura vai justamente nessa questão do tamanho das partículas do solo, né? Então as partículas de areia e de argila são diferentes. As partículas de areia são finíssimas, muito finas. E por isso o solo argiloso ele tem a facilidade de se compactar muito grande. Por quê? Como as partículas são muito finas, elas se aderem uma a outra e não deixam passar nem água e nem outro tipo de ar, enfim. Então formam um solo bem compactado. O extremo contrário é o solo de areia, né? O solo arenoso. Como as partículas de solo são bem grandes, a gente vê que com facilidade a água passa, né? Então a textura está vinculada a isso. É o tamanho, né, das partículas de solo, né, que dá essa textura diferente. A terceira característica do solo é a porosidade. Olha, essas imagens aqui estão no livro de vocês. A porosidade tem a ver com os espaços entre as partículas de solo, ou seja, as partículas que compõem o solo. Esses espaços são chamados poros, né? Então,
Quando as partículas são muito grandes, ou seja, lembra da areia da praia, grossa, né? A água ou o ar passa com maior facilidade. Então, é mais poroso, ou seja, tem os poros grandes, largos, né? Os espaços entre as partículas. Já com um tipo de solo onde as partículas são muito pequenininhas, os espaços são menores e aí a água passa com menos facilidade, tá? Esses poros, eles podem ser tanto preenchidos por água ou ar, né? E a última característica do solo é a permeabilidade. A permeabilidade é a capacidade da água passar entre as partículas de solo. Então, a gente viu na imagem anterior que quanto maior as partículas de solo, maior a facilidade de ter ar ou água entre eles. E o mesmo raciocínio é para a permeabilidade. Um solo permeável é aquele que tem grandes partículas. É o solo, por exemplo, a areia da praia. Vem a onda, faz aquela pocinha e rapidinho a água entra, né, para as camadas mais internas, vai entrando no solo assim, você não vê mais a poça. Por quê? Porque as partículas da areia da praia são extremamente grandes, são grossas, grosseiras, e a água passa com facilidade. Isso já não acontece quando o solo é argiloso. Por quê? Porque o solo argiloso tem as partículas finíssimas. E por esse fato, a água fica retida, empoçada. E é isso, meus lindos. Vamos fazer os exercícios. Ó, as páginas estão aqui. E posteriormente eu vou enviar para vocês exercícios de revisão, né, de fixação. Prestem bastante atenção, usem o material didático, mantenham sempre essa consulta lá, porque tudo que eu passo nos slides aqui, né, nos vídeos, tem no material didático. Façam os exercícios propostos para que a gente não tenha perda, né, de conteúdo nessa época que a gente precisa ficar em casa, tá bom? Um grande beijo para vocês, saudade, fiquem bem e lavem as mãos, hein?